Olá, seja muito bem-vindo ao Business. A partir de agora você vai conferir. Donald Trump pede a renúncia imediata do CEO da Intel por conflito de interesses com a China. A Apple anuncia um investimento de 100 bilhões de dólares em fabricação nos Estados Unidos. A medida alinha a empresa à agenda econômica de Trump. A Heineken amplia uma fábrica em Pernambuco e triplica a produção de Amistel no Nordeste. E o executivo do iFood, Lucas Piccioni, detalha ao programa o destino dos 17 bilhões de reais da empresa no Brasil. Eu sou Bruno Meyer e o Business, a sua revista de negócios na TV, está no ar. Jovem Pan Business. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu a renúncia imediata do CEO da Intel, Lip Bu Tan, devido ao que ele chamou de conflitos de interesse. A Intel tem um papel central na tentativa dos Estados Unidos de restaurar a sua indústria de semicondutores. A empresa foi contemplada com quase 8 bilhões de dólares via Lei Chips e Ciência para investimentos no território americano, incluindo uma unidade voltada ao fornecimento para o setor militar. Na sua própria rede social, Trump escreveu: o CEO da Intel está em conflito e deve renunciar imediatamente. Não há outra solução para este problema. Obrigado pela sua atenção. Na última semana, o senador republicano Tom Cotton pediu ao presidente do conselho da Intel que respondesse a perguntas sobre os laços do CEO com a China, como investimentos em empresas de semicondutores do país. Em um documento, o senador questiona os investimentos na China feitos pelo atual CEO antes de ele ser escolhido para liderar a Intel. O senador apontou preocupações específicas sobre os laços de TAM, que vocês veem aqui no telão do Business, com uma empresa de tecnologia que ele comandou por mais de uma década e que vendeu produtos para uma universidade militar chinesa. As ações da Intel tiveram queda após a publicação. TAM é um veterano do setor de tecnologia, tem 65 anos, ele assumiu a presidência da Intel em março, com uma missão muito clara: reverter os prejuízos da companhia que perdeu participação diante dos rivais. Porque a Intel simplesmente liderou o mercado durante muitos anos ao fabricar chips cada vez mais rápidos para laptops e os PCs, mas perdeu muita força com o crescimento dos smartphones e da inteligência artificial. Quem está ganhando essa corrida? A NVIDIA, com o desenvolvimento de chips para AI. Só para um efeito de comparação rápido, essa semana a Intel valia 89 bilhões de dólares. A NVIDIA vale 4 trilhões e 400 bilhões de dólares. Em um comunicado, a Intel diz que a companhia e o senhor Tan estão profundamente comprometidos com a segurança nacional dos Estados Unidos e com a integridade do papel da empresa no ecossistema de defesa do país. E a Apple anunciou investimentos nos Estados Unidos em 100 bilhões de dólares, o equivalente a 551 bilhões de reais. Esse valor soma-se ao montante de 500 bilhões de dólares que haviam sido anunciados há alguns meses. Esse é o maior investimento já feito pela Apple nos Estados Unidos, disse Donald Trump, que posou para fotos ao lado do CEO da Apple, Tim Cook, em uma cerimônia na Casa Branca. Trump ressaltou que empresas que precisem importar chips e semicondutores não pagarão a tarifa em torno de 100% que ele vai adotar se produzirem no país. A jornalistas, o presidente americano disse: se você assumiu o compromisso de produzir nos Estados Unidos ou se está em processo de construir nos Estados Unidos, como muitas empresas têm feito, não haverá tarifa.
A Apple declarou que trabalha com os fornecedores para acelerar a fabricação nos Estados Unidos por meio do novo programa de manufatura americana. Em breve, todo iPhone e Apple Watch vendido no mundo serão produzidos com vidro fabricado no estado de Kentucky, segundo a empresa. Tim Cook esclareceu que vários componentes do iPhone serão fabricados nos Estados Unidos, mas que a montagem completa dos smartphones continuará sendo feita no exterior. Segundo o executivo, a companhia está produzindo muitos dos semicondutores nos Estados Unidos. Estamos produzindo, segundo ele, o vidro aqui, estamos produzindo o módulo de Face ID aqui e estamos, segundo ele, fabricando para produtos vendidos em outras partes do mundo. Em maio desse ano, Trump ameaçou impor uma tarifa de pelo menos 25% à Apple se ela não transferisse a fabricação do iPhone para os Estados Unidos. Neste ano, Trump garantiu acordos de investimento nos Estados Unidos com Nvidia, Oracle, OpenAI e outras companhias. Esse investimento total que eu falei, de 600 bilhões de dólares, deve ser aplicado nos próximos 4 anos e deve ser, se tudo se concretizar, um dos maiores aportes privados já feitos por uma empresa nos Estados Unidos. E a OpenAI está em negociações iniciais para uma nova rodada de venda secundária de ações que pode levar a sua avaliação para 500 bilhões de dólares, o que dá aproximadamente 2 trilhões e 700 bilhões de reais. Investidores já demonstraram interesse em adquirir ações. A movimentação ocorre em um cenário de crescente competição no setor de AI. A Anthropic, fundada por ex-funcionários da OpenAI, busca uma avaliação de 170 bilhões de dólares, enquanto a xAI de Elon Musk também planeja uma nova rodada bilionária. A OpenAI, por sua vez, segue ampliando a atuação com o lançamento de novos modelos, a expansão do ChatGPT, que ultrapassou 700 milhões de usuários semanais, e a aquisição de uma startup de hardware de AI por mais de 6 bilhões de dólares. A empresa também discute uma reestruturação da sua governança que envolve a Microsoft, a principal investidora, com foco na redefinição do seu modelo como organização com fins lucrativos. E a Gerdau anunciou uma redução do plano de investimentos no Brasil a partir de 2026, além da demissão de 1.500 profissionais. A Gerdau é a maior produtora de aço do Brasil, uma das líderes mundiais em siderurgia. Emprega 36 mil profissionais, entre diretos e indiretos. A decisão divulgada pelo próprio CEO, Gustavo Werneck, é uma resposta ao aumento da concorrência com aço importado, especialmente vindo da China, e também pela falta de medidas eficazes de proteção à indústria nacional. Esse ano, a Gerdau colocou como plano investir 6 bilhões de reais. 6 bilhões. Esse valor será mantido. A previsão para baixo é para o ano que vem. Volto a repetir. Em 2024, Gustavo Werneck já tinha alertado em entrevista ao programa Show Business aqui da Jovem Pan que a Gerdau poderia cortar os investimentos diante da concorrência desleal com produtos asiáticos, especialmente produtos chineses. Ele destacou que a penetração do aço importado atingiu níveis inéditos, o que compromete a competitividade da produção nacional, a arrecadação de tributos e o emprego brasileiro. O sistema de cotas tarifas do governo federal é ineficaz, segundo o CEO. A Gerdau segue uma demanda do setor nacional. O CEO da CSN, Benjamin Steinbrück, afirmou recentemente que a entrada desordenada, exagerada de aço estrangeiro está atropelando os produtores nacionais e defendeu uma posição firme do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para conter os impactos sobre a indústria e o emprego.
A Tesla aprovou um novo pacote provisório de remuneração para Elon Musk no valor de aproximadamente 30 bilhões de dólares, em uma tentativa de garantir a permanência de Musk à frente da companhia. O plano prevê a concessão de 94 milhões de ações restritas com um preço de 23 dólares, pouco mais de 23 dólares, o mesmo do pacote de 2018, que foi anulado por decisão judicial no início do ano. As ações da Tesla chegaram a subir 2,9% no pré-mercado em Nova York após esse anúncio. O novo acordo exige que Musk permaneça em um cargo de liderança sênior da empresa por 2 anos e mantenha as ações por 5 anos após a concessão. Caso o plano de 2018 seja restabelecido judicialmente, o CEO deverá abrir mão das ações provisórias para evitar dupla remuneração. O pacote vem em meio a crescentes preocupações sobre o envolvimento de Musk em outros empreendimentos, como a xAI, a SpaceX e sua recente atuação política. Ainda assim, o Conselho da Tesla reforçou o apoio ao executivo e alertou que a sua saída poderia comprometer a liderança da empresa em inovação e talento. E o iFood anunciou um investimento de 17 bilhões de reais no Brasil. Esse valor considera o ano fiscal da companhia, que vai de abril de 2025 a março de 2026 e é 25% maior ao valor investido no último ano fiscal. Nós vamos conversar com Lucas Piccioni, vice-presidente de políticas públicas do iFood. Lucas, obrigado pela presença aqui em nosso programa. Eu gostaria que você contasse, abrisse, detalhasse para a nossa audiência o que o iFood vai fazer com esse volume de dinheiro, volto a repetir, 17 bilhões de reais no Brasil. Oi, Bruno, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, um prazer falar um pouquinho sobre esse anúncio do iFood. Então, anualmente, a gente organiza o maior evento para restaurantes aqui na América Latina, uma conferência que acontece na cidade de São Paulo, e todos os anos nós anunciamos quais são os planos e os compromissos do iFood com o setor. E não foi diferente dessa vez, a gente deu publicidade para o número que está no nosso orçamento desde abril deste ano. É um investimento expressivo, mostra o compromisso do iFood com o Brasil, o iFood como plataforma brasileira que está presente somente aqui, que tem um compromisso de longo prazo com o país. E basicamente esse investimento ele vai se desdobrar em 2 coisas. Levar mais crescimento para os restaurantes. Então, nós vamos investir mais de 5 bilhões de reais em campanhas, em promoções, em ações para que as vendas dos restaurantes na plataforma aumentem, e a gente vai levar mais tecnologia para o setor. Então, são mais de 3 bilhões de reais investidos para que a gente leve soluções para o salão do restaurante, soluções de CRM para que os restaurantes tenham mais dados e tenham mais ferramentas para fidelizar os seus clientes, e a gente vai investir muito no iFood Pago e a gente pode falar um pouquinho mais dele aqui se você quiser. Lucas, outra coisa que me chamou a atenção no comunicado oficial do iFood é que parte desse dinheiro também vai para novos segmentos, quem sabe, que podem surgir ao longo do caminho. Deixou super aberto. E aí eu pergunto para você, vem aquisições nos próximos tempos do iFood, já que nos últimos tempos o iFood anunciou união com empresas, inclusive aqui no Business a gente noticiou na semana passada a compra da plataforma CRM Bônus, o iFood comprando 20% da companhia. Vem mais aquisições pela frente? Eu posso te adiantar aqui, Bruno, que a gente sempre atento às oportunidades que existem no mercado e que tudo que a gente encontrar que fizer sentido para gerar sinergias dentro do nosso ecossistema, que fizer sentido para levar mais tecnologia para o setor de restaurantes, mais conveniência para os clientes do iFood, mais renda para os entregadores, a gente vai fazer. Então, a gente tem conversado muito aqui com empresas de tecnologia, com empresas de inteligência artificial, a gente tem falado com empresas que estão trabalhando com marketing, trabalhando com pagamentos, e se surgirem oportunidades, a gente tem sim uma expectativa de fazer investimentos de até 500 milhões de reais aqui no Brasil,
para acelerar a tecnologia, para acelerar a implementação de inteligência artificial e para acelerar o crescimento dos restaurantes. Não tem nada concreto neste momento, porque de fato a gente está numa fase de explorar oportunidades, de conversar com o setor, de conhecer empreendedores, e se surgir algo, a gente com certeza vai estar pronto para investir. Mas 500 milhões de reais, você falou, 500 milhões de reais. Até 500 milhões de reais 500 milhões, tá? Isso, é o que a gente tem acordado com os nossos acionistas. Bom, são 17 bilhões de reais em investimentos no Brasil e vem contratação também, porque vocês anunciaram 1.100 profissionais diretos, uma alta de 19%, isso na comparação, né, entre março deste ano e março de 2026. Com esse número, a companhia supera 8.600 funcionários. Vocês já contrataram 500 funcionários e vão contratar mais 600. Esses novos profissionais serão direcionados para quais áreas? Desses 1.100 profissionais novos, 600 vão para a área de tecnologia e o restante vai estar dividido em algumas áreas da empresa com foco especial na área de vendas. A explicação um pouco, né, para esse aumento no número de vagas está mais uma vez no foco de que o iFood ele está presente só no Brasil, ele está presente no Brasil inteiro, então em todos os estados, em mais de 1.500 cidades, e a gente tem buscado estar presente no dia a dia dos nossos parceiros. A gente vai continuar desenvolvendo tecnologia proprietária, tecnologia que fica no país, e a gente tem uma demanda que não para de crescer aqui do nosso lado. Então, todo esse time vem para trabalhar nessas soluções que eu mencionei antes. Então, é o iFood Pago para levar créditos, pagamentos, conta digital para os restaurantes. São as novas adjacências que a gente tem construído aqui na plataforma para levar mais conveniência para o consumidor. Então, a gente não só hoje entrega pedidos de restaurantes, mas também de supermercados, farmácias, pet shops, tem o iFood Shopping. A gente tem investido, né, em tecnologia para os restaurantes propriamente ditos, então o CRM bônus que você mencionou, mas muito mais do que isso, a gente tem hoje produtos para classe C, que a gente acabou de anunciar, e naturalmente muita tecnologia também para os entregadores, tanto focando ali no aplicativo, né, para a gestão das suas tarefas, como para soluções financeiras. Tem bastante coisa para a gente colocar para rodar ali ao longo dos próximos meses. Tem uma habilidade específica que vocês têm buscado aí nos novos profissionais do iFood? A gente tem aqui no iFood, e aí eu vou responder essa pergunta de duas formas, né? Então, naturalmente, quando a gente fala em vagas de tecnologia, a gente tem buscado pessoas que estão trabalhando aqui na fronteira do que está sendo construído hoje no mundo. Então, o iFood é hoje uma das 4 principais plataformas de delivery no mundo, e a gente precisa de gente que esteja na ponta de tudo que está sendo criado hoje no momento, quando a gente pensa em inteligência artificial, quando a gente pensa em automação e coisas desse tipo. Mas o que eu diria que a gente busca mesmo quando a gente está contratando pessoas para se juntar ao time é pessoas que são aderentes à nossa cultura. Isso significa gente que sonha grande, gente que tem uma característica empreendedora muito forte e que tem uma visão de longo prazo com o nosso negócio e com o país. Olha só, o iFood, né, ele é líder incontestável do mercado de delivery no Brasil, tem mais de 380 mil estabelecimentos cadastrados em 1.500 cidades brasileiras, mas vem concorrência forte por aí, porque a chinesa Meituan, pela marca Kita, chega ao Brasil em novembro, tem a 99, tem a Rappi, que anunciou investimento. São tudo executivos que passaram aqui pelo business. Como vocês, Lucas, se preparam para esse cenário muito mais disputado? Acho que a primeira coisa que vale a pena mencionar aqui é que a gente vê com muita naturalidade esse cenário de competição. Então, a gente vem falando há muito tempo que ainda há muito espaço para o delivery crescer no Brasil. Então, quando a gente olha para o tamanho da população brasileira, para a penetração do delivery nas classes A, B, C, D, a gente sabe que a gente ainda está no começo dessa jornada. Então, havendo espaço, havendo oportunidade, é natural que a competição venha, e a competição vai trazer mais inovação, vai trazer mais
mais crescimento para o setor, e a gente vê isso com muitos bons olhos. Vale mencionar também que esse não é o primeiro momento de grande competição pelo qual o iFood passa, né? Então, a gente já viveu algumas grandes ondas de competição aqui no Brasil e a gente saiu vitorioso de todas elas. E por quê? Porque tem algumas coisas que definem o iFood que são muito únicas aqui nessa relação com o setor. Então, o primeiro ponto que é aquele que eu já falei, né? Aqui que o iFood é uma empresa brasileira, formada por brasileiros, que conhece o Brasil mais do que ninguém, que está presente em mais de 1.500 cidades, e esse nível de comprometimento, de conhecimento, é um diferencial competitivo muito grande para nós. Não tem plano B para o iFood. Para o iFood, ou o Brasil dá certo e o setor cresce aqui, ou a gente não cresce, né? O segundo ponto é o nosso DNA de inovação. Então, a gente acredita que a gente só vai continuar sendo relevante e sendo a marca preferida dos brasileiros, mais amada dos brasileiros e a primeira escolha dos restaurantes, se a gente levar vendas para os restaurantes, se a gente levar tecnologia, se a gente levar inovação. Então, ou a gente se atualiza, ou a gente presta um serviço cada vez melhor, ou naturalmente a gente vai perder espaço. E é aqui que a gente vai colocar as nossas energias, que não muda a nossa estratégia. A nossa estratégia sempre foi levar mais crescimento para os restaurantes, mais conveniência para os consumidores e mais renda para os entregadores. Esse é o nosso propósito, a nossa missão, e é aqui onde a gente vai colocar os nossos recursos e a nossa energia. Muito bem, nós conversamos com Lucas Piccioni, vice-presidente de políticas públicas do iFood. Lucas, obrigado pela presença aqui no Business. Obrigado pelo espaço, Bruno. E a gente volta com o Business para falar da lista dos 10 brasileiros mais ricos do mundo, elaborada pela revista Forbes. Essa lista a gente já transmitiu aqui no programa, já veiculou meses atrás, mas ela é atualizada constantemente. E vamos ver quem são os 10 mais ricos, os 10 brasileiros mais ricos. Bom, incontestável aí, Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, aparece no topo da lista. A fortuna aí de mais de 42 bilhões de dólares, ele que cofundou o Facebook ao lado de Mark Zuckerberg. Isso não mudou. Não mudou também o segundo lugar, a Vicky Safra e a família Safra, do Banco Safra. Eles continuam no segundo lugar com um patrimônio de 22 bilhões e 200 milhões de dólares. Em terceiro lugar, Jorge Paulo Lemann e família. Ele que é um dos donos da Ambev e de uma porção de outras empresas, tem uma fortuna de pouco mais de 16 bilhões de dólares. Em quarto lugar, temos uma mudança nessa lista. Em quarto lugar, aparece o banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual. Ele subiu de posição, porque eu lembro dessa lista dos 10, eu lembro que o André Esteves estava entre 8º ou 9º lugar. Ele subiu, o patrimônio de André Esteves subiu e hoje está em 9 bilhões e 200 milhões de dólares, tá? Dólares, a gente está falando de dólar. Em quinto lugar, a família Fernando Moreira Salles, do Itaú Unibanco, fortuna de pouco mais de 7 bilhões de dólares. Em sexto lugar, Carlos Alberto Sicupira, da AB InBev, que tem negócios diretamente ligados ao Jorge Paulo Lemann, tem uma fortuna de pouco mais de 7 bilhões de dólares. Em sétimo lugar, o Pedro Salles, do Itaú Unibanco, um patrimônio de 7 bilhões de dólares. Em oitavo lugar, o criador do Boticário, o Miguel Kriegsner, com uma fortuna de 6 bilhões e 300 milhões de dólares. Em nono lugar, o Alexandre Bering, do Restaurant Brands International, tem uma fortuna de 5 bilhões e 700 milhões de dólares. E em décimo lugar, também uma novidade. Em décimo lugar dessa lista, atualizada pela Forbes, entrou Jorge Moll Filho e a família. Eles são donos da rede DOR, do setor de saúde, uma fortuna aí de 5 bilhões e 600 milhões de
dólares. Esse levantamento mostra aí a forte presença de setores como tecnologia, finanças, bebidas e, como eu falei no final, em 10º lugar, saúde, entre os maiores patrimônios do país. E a gente vai voltar agora, vai usar o telão novamente, porque a Eletrobras registrou lucro, um lucro líquido. Vamos às imagens aí da Eletrobras. A Eletrobras teve um lucro líquido ajustado de 1 bilhão e 469 milhões de reais, uma alta muito significativa de 43%, se comparar com o mesmo segundo trimestre do ano passado, e o lucro dela no segundo trimestre de 2024 foi de pouco mais de 1 bilhão. Por isso que, na verdade, ela justifica essa alta de 43%. A empresa, que foi privatizada durante o governo Bolsonaro, anunciou a distribuição de 4 bilhões de reais em dividendos para os mais de 240 mil acionistas. O resultado positivo foi muito impulsionado pela redução de 4% nas despesas com pessoal, material, serviços, além da diminuição de 10% no quadro de funcionários no último ano. Apesar disso, o custo com o plano de demissão voluntária cresceu quase 800%, chegando a 98 milhões de reais só no trimestre. Outro destaque foi o crescimento de 24% na base de clientes no Mercado Livre, que atingiu 688 consumidores. A receita de geração de energia também contribuiu para o desempenho positivo da companhia. E o Spotify anunciou um reajuste nos preços da assinatura Premium em diversos países. No Brasil, o valor da mensalidade vai passar de R$ 21,90 para R$ 23,90, um aumento de 9,13%, que entra em vigor já em setembro. De acordo com a plataforma, assinantes em regiões como o Sul da Ásia, Oriente Médio, África, Europa, América Latina e Ásia-Pacífico receberão notificações por e-mail explicando os detalhes da atualização de preços. As ações da Spotify acumulam alta de cerca de 50% no ano. No segundo trimestre, o Spotify alcançou 276 milhões de assinantes, uma alta de 12% em relação ao ano anterior. A base total de usuários ativos mensais atingiu 696 milhões de usuários. Vamos vir para o Brasil, porque a holandesa Heineken inaugurou a ampliação da sua cervejaria em Igaraçu, no Pernambuco, com investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Com a nova estrutura, a unidade triplica sua capacidade produtiva e se torna a maior produtora de Amistel da região Nordeste. A expansão foi impulsionada pela alta demanda da marca, que cresceu cerca de 15% no primeiro semestre de 2025 e passa a atender mercados estratégicos como Pernambuco, Bahia, Ceará, Alagoas, Paraíba, Sergipe e Rio Grande do Norte. Além do aumento na produção, a unidade reforça o compromisso ambiental da companhia. Será 100% abastecida por energia renovável, com destaque para o uso de biomassa, e também abriga agora a maior linha de garrafas retornáveis da marca no Brasil. Apesar dos desafios no mercado global, especialmente Europa e América do Norte, a Heineken aposta em marcas premium, como todas tem feito ultimamente, para sustentar o crescimento no Brasil. A empresa já investiu mais de 6 bilhões de reais no país nos últimos 5 anos e acredita que os ajustes de preços e foco estratégico ajudarão na retomada das margens no segundo semestre. E a OpenAI anunciou que concederá ao governo de Donald Trump acesso à versão empresarial do ChatGPT por 1 ano e pelo custo simbólico de apenas $1. A iniciativa permitirá que funcionários federais do Poder Executivo utilizem a ferramenta em parceria com a Administração de Serviços Gerais dos Estados Unidos.
Segundo a OpenAI, o ChatGPT Enterprise não usará dados corporativos para treinar ou aprimorar seus modelos e essa mesma política será aplicada ao governo, ao uso federal. A empresa já havia lançado anteriormente uma iniciativa para levar ferramentas avançadas de AI aos funcionários públicos. O anúncio vem acompanhado da notícia de um contrato de $200 milhões concedido ao OpenAI pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para implementar AI generativa nas Forças Armadas Americanas. O Business vai ficando por aqui. Eu desejo a todos um excelente final de semana e o meu lembrete semanal. Tenham todos bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau. Jovem Pan Business. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.